Olá, amigos, tudo bem, né? Bem, mais uma vez sou eu, Wilder, e estou aqui para poder falar-vos sobre a palavra de Deus. Bem, amigos, o tema de hoje, conforme combinamos, seria fé, não é isso? Então, o tema de hoje é fé. E eu gostaria de fazer uma leitura sobre a definição que a Bíblia nos fala a respeito de fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, tá? Então, nós aqui temos a definição que a Bíblia nos dá a respeito de fé. Mas eu poderia dizer-vos que fé é isto aí. É esta imagem, tendo em conta que uma imagem fala mais do que mil palavras. Então, por essa imagem, nós podemos notar o que é fé. Fé é permanecer naquilo que Deus manda, é permanecer nas mãos de Deus. E enquanto nós estivermos nas mãos de Deus, nós vamos receber tudo o que Deus permite para nós. Se Deus permitir que em determinadas circunstâncias nós devemos nos afastar, então vamos nos afastar. Se devemos nos encostar, então vamos nos encostar. Mas nos encostando, confiando na palavra de Deus, confiando em Deus. Ou seja, tendo a fé. Tá bom, não é? A fé também tem a capacidade de nos proteger. E quando eu digo proteger, é mesmo proteger de tudo. Hein? E aí pode surgir a seguinte pergunta: mas por que eu tenho que ter a fé? Bem, tens que ter a fé porque desde o momento que Satanás enganou Adão e Eva para colocarem o pecado, para permitirem o pecado aqui no mundo, não é? Eh, o Espírito Santo, não é? Passou a partilhar este mundo com o pecado. Estamos a entender? O Espírito Santo, ele é dono de tudo e o pecado não é dono de nada. Então, o Espírito Santo está a partilhar o mundo com o pecado e só pela fé é que o Espírito Santo pode cuidar de ti. E sem a fé, o Espírito Santo não poderá cuidar de ti. Mas antes de mais, eu gostaria de fazer uma pequena leitura, tá bom? Uh, é algo que eu escrevi e é o seguinte: vamos lá à leitura. Tal como agora, se lembrarmos, o país estava bom no período da guerra e pós-guerra, porque as pessoas de consciência buscavam a Deus. E havia muito respeito até começarmos a abrir a porta para o astuto inimigo. Abrimos a porta como? Bem, abrimos a porta por intermédio de novelas, por intermédio de filmes, por intermédio de videoclipes. E se nós analisarmos, essas coisas vieram de países que não tinham guerra. Estamos a entender, não é? E uma das grandes coisas que eu aprendi, principalmente por intermédio da novela, foi a mentira. É, porque e a mentira chegou até nós de uma forma aparentemente ingênua, de uma forma engraçada, tá? E as pessoas gostavam, né? Se alegravam e, epá, nós fomos influenciados, estamos a entender, por intermédio dos nossos familiares também, porque, epá, enquanto as pessoas estão a rir, eu, por exemplo, no meu caso, eu digo que foi isso que aconteceu, não é? Não posso falar por todos, porque eu vi as pessoas estavam a rir e, epá, eu no meu coração falo, mas o ator mentiu, a atriz mentiu, hein? Mas enquanto as pessoas estão contentes, epá, a gente com o tempo vai se adaptando e vai deixando isso acontecer. Mas uma coisa é certa, Deus nos avisava. Deus nos falava que isto é mentira e que isto é errado e que isso é traição. E agora, se nós analisarmos o nosso país, né, estamos no estado em que nos encontramos. O mundo está no estado em que se encontra porque permitimos o pecado. Bom, amigos, eu gostaria muito que nós guardássemos essa palavra, mentira, a palavra que eu mencionei naquela hora, tá? Mentira.
Se nós pararmos para analisar, não é? Se nós pararmos para analisar, tudo tem a sua base. Tu aí podes me perguntar, mas Wilder, o que é que eu faço para então estar bem com Deus? Qual é a fonte, já que eu não posso ver Deus, não é? Qual é a fonte? Se eu te falar que, epá, vai na Bíblia, estuda a Bíblia. A pessoa pode não estar assim tão bem equilibrado e eu também, honestamente, acredito que estaria a ser um pouco desleixado. Porque quando nós estamos a aconselhar alguém, nós temos que dar todos os parâmetros, né? Temos que explicar tudo corretamente, até nós notarmos que essa pessoa está satisfeita, não é isso? Isso é que é isso que a Bíblia nos aconselha. Bem, então eu, no meu ponto de vista, eu te diria, olha, mano, passa a ler a partir do Novo Testamento, porque é ali que está o Salvador, é aí que está Jesus. Aí as pessoas podem já dar mais credibilidade, não é isso? Porque toda a gente sabe que Jesus é o Salvador e a partir de Jesus nós vamos conseguir ter a verdadeira fé, não é isso? Exatamente. Eu gostaria de falar algo. Assim como eu dei um princípio de base, não é? Ou seja, um princípio, um ponto de partida, ou uma base, não é isso? Acho que a palavra correta é essa, uma base para a fé, não é? Vocês sabiam que Jesus também fez isso? Jesus fez isso. Por quê? Tudo é necessário base. Se tu fizeres um curso, vais começar pela base. Muita coisa, se tu analisares, tem que ter uma base, tem que ter um princípio. E Jesus fez muito bem de dar essa base. Por quê? Porque se nós analisarmos antes de Jesus, Satanás já tinha levantado duas pessoas para fingirem que são o Cristo. Estamos a entender? E eles tiveram um fim trágico. Então, Jesus, para que o povo desse credibilidade a ele, né, ele também teve que dar uma base. E a base se encontra no livro de Mateus 5. E eu gostaria só de lembrar algo, amigos. Que Mateus 5, de Mateus 5 até Mateus 7, Jesus nos dá os princípios, a doutrina, nos dá a doutrina cristã por intermédio de teorias, tá? E a partir, ou seja, de Mateus 8 adiante, ele nos dá a doutrina por prática. Estamos a entender, não é? Então, eu gostaria só de entrar já diretamente no assunto, não é? Da teoria, não é? E eu gostaria de mostrar a base que Jesus nos deu, a base da fé. Bem, se nós olharmos em Mateus 5, do versículo 1 até o versículo 12, Jesus aí nos fala das bem-aventuranças, tá? E isso é um assunto muito importante, porque nessas bem-aventuranças é onde estão os caráteres, não é? De todos bem-aventurados, ou de todos que vão se dar bem, de todos que vão ser salvos. E outra coisa, amigos, haverá um tema que nós vamos tocar nesse assunto. Vamos entender como é que Satanás nos atacou. Bem, aqui, se nós olharmos no versículo 13 até o versículo 16, Jesus ele nos fala que nós somos o sal da terra, nós somos o exemplo, nós somos todo que segue, todo aquele que tem fé. É o exemplo para o mundo, para ajudar os outros a saírem da escuridão, da deturpação, do feitiço, da confusão, para Deus, para a fé, para ser protegido, para ser cuidado e para ser escolhido. Bem, se nós olharmos no versículo 17, a partir do versículo 17, é ali que Jesus ele dá a base da fé. E ele, antes de dar a base da fé, ele dá uma palavra de segurança ao povo. Ele diz o seguinte: não cuideis que vim
destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Estamos a entender? Aí o povo ficou. Ah. Eu como se eu nesse tempo falasse, o Salvador é Jesus. Aí quem sabe que o Salvador é Jesus vai falar. Ah, então é a mesma coisa. Ele deu uma base. E ele diz algo muito interessante. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Porque qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Estamos a entender? Menor no reino dos céus quer dizer estará perdido. E Jesus ainda diz: aquele, porém, que cumprir e ensinar, além de cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus, ou seja, será salvo. E onde é que, como é que eu posso interpretar que menor quer dizer perdido e salvo quer dizer salvo? E grande quer dizer salvo, desculpa. Pelo verso 20. O verso 20 explica: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, nós aqui podemos notar que os escribas e fariseus, eles não eram cumpridores, tá? Eles eram daqueles que faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não é assim. Jesus, ele fez, embora que ele é o Salvador, mas ele fez e falou, tá? Então Jesus aí entra diretamente já no assunto da fé, porque as pessoas tinham dúvidas. E ele explica algo, ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, tá? Não matarás. Não matarás, se nós olharmos do versículo 21 para frente, ele diz que não matar, não é? É pecado. Quem matar está a cometer pecado. E também diz que matar, ou seja, ele aí nos dá a entender que matar não é só matar literalmente. Matar também é se irritar sem motivo, é chamar o outro de imbecil, não é? Haka, ou haka para quem quiser. E é chamar também um outro de burro, tá? Isto também é matar espiritualmente, tá bom? E ele explica também que ele explica no versículo 27, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Estamos a entender? Ou seja, ele aqui está a esclarecer um assunto já antigo. Estamos a entender? Por isso que ele diz, ouviste que foi dito. Tá? E ele explica-nos aqui, se nós continuarmos a leitura, ele explica-nos que adultério não é só adulterar fisicamente. O simples fato de eu olhar para uma mulher e ter já pensamentos impuros, já estarei adulterando, tá? Estarei a sujar-me. E aí estarei fora da fé, estarei em pecado, tá? E por intermédio do pecado estou perdido. Bem, o mal pode me fazer o que ele bem entender. Bom, agora eu quero vos falar algo, irmãos. É o seguinte: esses versos que Jesus toca aqui, se vocês continuarem a ler, vão notar. Esses versos que Jesus toca, eles têm como base, na verdade, no Antigo Testamento e nos Dez Mandamentos. Estamos a entender? Se nós lermos Êxodo 20, estou aqui a abrir com a minha Bíblia, nós vamos encontrar os 10 mandamentos. E eu peço-vos que tenham só paciência, porque isso é muito interessante. Tá? Os 10 mandamentos têm o primeiro mandamento que está no versículo 3, não terás outros deuses. Tem o segundo mandamento que está desde o versículo 4 até o versículo 6. Não faças para ti imagens esculpidas. Tem o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que é o versículo 7. Tem o quarto mandamento, que é a partir do versículo 8 até o versículo 11, que fala para nos lembrarmos do sábado. Tem o quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe, não é? Versículo 12. Sexto mandamento, não matarás.
que era um dos mandamentos que o povo não tinha assim tanta compreensão, não é? E Jesus já aprofundou, e é aquele mandamento que nós lemos. E tem os outros mandamentos, né? Tem o não adulterarás, versículo 14. Tem o não furtarás, versículo 15. Tem o não dirás falso testemunho. Lembram-se quando eu disse para guardarmos a palavra mentira? É este versículo aqui. Não dirás falso testemunho. Tá? Um pecado chama outro. E também temos o último mandamento que está no versículo 17, que é o último e o 10º, que é não cobiçarás. Ou seja, eu não posso desejar nada que é do meu irmão, nada que é do meu próximo, nada. Tá? Isso aqui é ser fino, na verdade, mas vamos esquecer esse assunto. Bom, aí podem surgir determinadas questões, mas, mano, tipo, e o sábado? Mano, é o seguinte, essa questão do sábado, conforme Jesus já disse, os fariseus não guardavam os mandamentos. Eu já ouvi dizer que os fariseus guardavam os mandamentos, Jesus foi contra o sábado. Mano, é mentira. Os fariseus não guardavam os mandamentos. Os fariseus mentiram que Jesus não é o Cristo. Mentiram muita coisa sobre Jesus até que o crucificaram. Mataram Jesus, praticamente. Já estamos a ver já, não é? Mas outra coisa, se nós olharmos no capítulo 15 de Mateus, nós vamos ver Jesus a ralhar os fariseus, porque eles não ensinavam as pessoas a guardarem o mandamento honra teu pai e a tua mãe. Tá? E os fariseus, a sociedade hoje em dia diz que os fariseus guardavam o sábado, Jesus cancelou o sábado. É mentira. Quem te diz que Jesus cancelou o sábado é falso profeta. Repito, falso profeta. Por isso que nós não devemos depender de ninguém, tá bom? Devemos nós estudar a palavra de Deus por nós mesmos e tirarmos a nossa conclusão como se fosse falarem de ti. Eu não posso acreditar logo que falam mal de ti. Ah, não, cicrano ou fulano é assado, é cozido. Não. Eu tenho que ir ter contigo e tirar as minhas próprias conclusões. Assim também, tu deves ir na Bíblia e tirar as tuas próprias conclusões. Porque se nós lermos na Bíblia, a Bíblia diz que Jesus, ele ia na sinagoga todos os sábados. Jesus guardava os sábados, tá? E aí a Bíblia diz que Jesus guardava conforme o seu costume. Era costume de Jesus, tá? Nós, quando permitimos que algo seja nosso costume, quer dizer que aquilo é bom. Quer dizer que não tem nenhum problema naquilo. E a Bíblia nos diz que Jesus nunca pecou. Então, se o sábado foi costume de Jesus fazer, era costume de Jesus, então nós temos que ter muito cuidado quando tomamos essas posições, tá? E a Bíblia em vários textos, né? A Bíblia diz, Jesus, por exemplo, o próprio Jesus ele nos diz que ele é o Senhor do sábado. E se nós lermos Tiago, né? Até esse texto vai ficar aqui em cima. Tiago ele nos diz o quê? Que quem quebra um mandamento se torna culpado de todos. Quem quebra um, quebra todos. Tá? Então, Jesus no mínimo pecou. Não é isso? No mínimo pecou. Porque a Bíblia nos diz que pecado é transgressão da lei. Ou seja, outras versões têm pecado é iniquidade. Tá? Mas, mano, se você procurar no dicionário o que é que significa iniquidade, iniquidade significa pessoa sem lei, tá? Pessoa sem lei. O anticristo é o iníquo, é alguém sem lei. Então, Jesus guardou a lei. Guardou a lei. E se tu perguntares a Jesus, não é? Se tu perguntares a Jesus, o que é que eu faço para ser salvo? Jesus, sabe o que Jesus vai te falar? Guarda a lei. Se nós lembrarmos a história do jovem rico, o jovem rico, ele perguntou a Jesus, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Jesus lhe perguntou o quê? Tu guardas a lei? Tu conheces a lei? Tá? E o jovem perguntou, qual lei? Isso está em Mateus 19. Mateus 19, estamos lá a ver. Mateus 19, versículo 16. A partir do versículo 16, vamos notar isso. Qual lei? Jesus aí explica as leis que só se encontram nos 10 mandamentos, tá? Porque os pastores explicam que
que os 10 mandamentos é a lei mosaica. Mentira! Mentira! Tem a lei mosaica, que tem a cerimônia dos sábados, que Paulo fala, tá? Que tem várias cerimônias que tem. Ou seja, aquelas cerimônias eram chamadas de sábados, na verdade. Várias cerimônias eram chamadas de sábado. Tem a cerimônia dos pães asmos, tem a cerimônia da... Ai. Epá, eu vou colocar aí, né? Acho, exatamente. Tem várias cerimônias. Então, isto era a lei mosaica. E a lei mosaica permitia o quê? Que se o homem não gostar de uma mulher, ele pode deixar aquela mulher. Por quê? Porque aquele povo naquele tempo, o povo, eles eram escravos, eles tinham uma mente deturpada. Eles estavam mal. Então, Deus permitiu a lei mosaica também para ensinar o povo, ou seja, ensinar o povo a ir nas calmas no caminho de Deus. Estamos a entender, não é? Agora, se for para falar desse assunto de lei, amigos, por favor, busquem por vocês mesmos. Porque eu sou muito contente por permanecer na lei. Se nós repararmos na Bíblia, Abraão já guardava os mandamentos de Deus. É por isso que Deus, na lei do sábado, ele diz, lembra-te. Para você se lembrar, quer dizer que é algo que ele já tinha dito. E se nós lermos Gênesis, Deus fez o sábado, não é? Então, Abraão guardava os mandamentos. O povo de Israel, os fiéis de Israel, guardavam os mandamentos. Se nós lemos Salmos 1, olha aí, o Salmos 1 é um dos salmos que mais me motiva a meditar nos mandamentos. Salomão, sábio Salomão, mais inteligente da Bíblia, ele nos dá um conselho, um grande conselho em Eclesiastes, que é sobre a lei, que é sobre os mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos diz uma grande revelação. Além de nos falar que é pela lei, pelos 10 mandamentos que ele conheceu o pecado, Paulo também nos diz que é por intermédio do pecado que Satanás se apodera de ti. Ou seja, por intermédio de tu não guardares a lei, que Satanás tem poder sobre você. Os falsos profetas querem continuar a ter poder sobre você e te dizem que não guarda a lei. Porque quem é verdadeiro profeta, ele segue a Bíblia, ele é amigo da Bíblia, ele é fiel a Jesus, ele quer a salvação e ele quer o bem de todo o mundo. Então, amigo, tu estás por tua conta, tá? Analisa a Bíblia e tu verás. Deus gosta de filhos que estudam a Bíblia por si mesmo e analisam por si mesmo, tá? Ninguém aqui pode depender de ninguém. Nós temos que depender unicamente do nosso Salvador Jesus, tá, amigos? E apóstolo João, ele no livro de Apocalipse, ele fala que os salvos, o remanescente dos últimos dias, vai guardar a lei de Deus. Estamos a entender? E se nós lemos nos livros proféticos, não é? Aí diz que no céu nós vamos guardar o sábado, tá? Então, amigos, eu aconselho-vos a meditarem, não é? Já demorei bastante. Aconselho-vos a meditarem e a permanecerem na fé. Porque não vamos nos esquecer, este mundo tem inimizade contra a lei de Deus. Acreditem. E quem tem inimizade contra a lei de Deus tem inimizade contra Deus. Por quê? A lei de Deus representa o caráter de Deus. Por isso que Jesus dividiu amor. Amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu coração, todo o teu entendimento e amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a divisão da lei. Os primeiros 4 mandamentos é amor a Deus e os segundos 6 mandamentos são amor aos homens, amor ao próximo. Vamos tocar nesse assunto, podemos tocar nesse assunto nos outros temas, mas por enquanto eu gostaria de ficar por aqui, não é? E dizer que estas são as verdades, as bases da lei, e é ou seja, as bases da fé, perdão, e Deus aqui pode ter domínio
sobre nós e pode cuidar de nós. Quando tu não sabias, Deus ainda entenderia, Deus ainda entende. Mas agora que tu sabes, amigo, é hora de nos esforçar porque Deus não permite nada por acaso. Tá bom, amigo? Aconselho-te isso. Desejo-te toda a força porque imitar os outros de ignorar, amigos. Sinceramente, se você ignora algo que você deve saber, Deus vai te considerar como alguém que já sabe. E aí estarás por tua conta, não mais por conta de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e desejo-te muita força. Pois que, estamos numa caminhada e devemos ficar ao lado de Deus. E só quem estiver ao lado de Deus será guardado por Ele, tá? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.